Boa tarde. Estamos iniciando nosso terceiro dia do curso de História da Escandinávia. Hoje nós temos conosco o professor Pablo Gomes de Miranda. Eu vou apresentar aqui o professor. O professor possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, em 2010, e é mestre em História dos Espaços pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a dissertação Guerra e Identidade, um estudo da marcialidade no Reinskringla, defendida em 2013, sob a orientação da professora doutora Maria Emília Monteiro Porto. Ele é o doutor em Ciências das Religiões pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, com a tese Mito e Rito na Europa Setentrional Pré-Cristã, investigando a caçada selvagem na poesia e prosa escandinava do século XII ao XIV, defendida em 2021 sob a orientação do professor Dr. Johnny Langer. Realizou o estágio de doutorado sanduíche entre 2018 e 2019 na Universidade da Islândia e atualmente realiza estágio de pós-doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, onde desenvolve a pesquisa Espíritos da Violência e Fertilidade. Foi professor do substituto do História Antiga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte entre 2014 e 2016 e é membro do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, o NEV, e editor do periódico Scandia, Journal of Medieval Norse Studies. Atua principalmente nos seguintes temas: Escandinávia medieval, mitologia nórdica, religião nórdica antiga e sagas islandesas. A nossa aula de hoje é sobre a Era Viking II, nórdicos, no leste, Normandia, Ilhas Britânicas e Atlântico Norte. Então, agradeço a presença do professor Pablo Gomes de Miranda, por ter aceitado o convite de participar desse curso. Então, obrigada. Que agradeço a professora Márcia Vasques, agradeço o professor Johnny Langer também, que organizou em conjunto, né? Agradeço também toda a equipe do MAAT, quem eu tenho uma grande admiração, eu acho que desde a minha passagem na UFRN, eu acho que é um dos maiores laboratórios de estudos de história antiga que nós temos no Nordeste e, quiçá, Brasil. Eu queria agradecer, claro, a presença de todos vocês aqui, como a professora Márcia falou durante a apresentação. Eu sou historiador, tenho um doutorado em Ciências das Religiões, eu tenho me dedicado aos estudos de sociedades escandinavas, principalmente as suas representações nas sagas islandesas, desde a minha graduação. Então, trabalhei com isso no meu TCC, trabalhei com isso durante o meu mestrado na UFRN, e trabalhei com isso na minha tese de doutorado sobre a caçada selvagem na UFPB, onde eu tive a oportunidade de ir à Islândia, através de um estágio doutoral. Tudo isso, óbvio, para dizer que, apesar de eu ter toda essa experiência, é difícil a gente dominar todos os meandros, que um assunto tão vasto como esse merece que seja exposto. Então, o tópico da nossa aula é uma continuação da aula que o professor Leandro Vilar deu semana passada, é tanto que é uma continuação, Era Viking 2, mas se por um lado ele se demorou nas partes conceituais da Era Viking, eu vou me concentrar mais digamos assim, nos recortes espaciais e tentar estabelecer alguns pontos de conexão. Tá? Eu não sei se o Pedro deu o aviso, mas costumeiramente o pessoal está anotando aí as suas questões num bloquinho à parte, enfim, e no final nós teremos essa rodada aí, onde a gente faz perguntas e, enfim, eu respondo a vocês no melhor das minhas capacidades. Eu só queria uma dúvida, professora Márcia e Pedro. Quanto tempo eu tenho de fala? Se vocês puderem aí se reconectar e falar comigo, eu agradeço. Ou então mandar mensagem aqui no campo das perguntas. A aula total, professor Pablo, vai até às 5 horas, certo? Então,
Você tem mais ou menos aí uma hora e 20, porque a gente tem que pensar também nas perguntas, né? Claro. Sem problemas. Então, sem mais delongas, pessoal, antes de eu projetar o slide, eu quero projetar um mapa do Google, né? Um bom e velho Google Maps aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Eu não ficar indo e voltando. Né? Eu estou vendo aqui, tenho duas telas, então uma hora eu olho para cá, uma hora eu olho para cá. Então, eu basicamente vou falar de tudo isso aqui hoje. Tá? Então, muita coisa, de modo que vai ser difícil dar grandes detalhes de um tópico em especial, de modo que eu peço a vocês, vou deixar aqui, claro, uma leitura, algumas ideias bibliográficas aqui, algumas referências, mas peço que vocês, claro, façam perguntas se sentirem mais interessados ou com dúvidas nos tópicos. Como essa é uma continuação da aula do professor Leandro e como ele se deteve muito na questão viking em si, eu queria situar para vocês mais ou menos, é um exercício que eu aprendi durante as minhas aulas de História do Brasil com um Boxer, onde ele fala do corredor do Atlântico. Então vamos nos preocupar tanto quanto as regiões em terra com as regiões marítimas. Então, quando estamos falando de era viking, quando estamos falando de razias, quando vamos estar falando de comércio, principalmente dessa expansão viking, a gente tem que estar preocupado com os mares e com os rios dessa Europa. Tá? Em algum momento eu vou estar falando com vocês sobre Inglaterra, sobre França. Claro, esses são recortes modernos, tá? Mas serve para que vocês, enfim, consigam se situar. É mais fácil eu falar para vocês, olha, gente, para vocês o reino da Nortúmbria, o reino de Wessex, né? Pensem aqui, enfim, a Irlanda em suas realidades do período, pensem na Frísia. Então eu vou me reservar o direito aqui de falar a vocês sobre esses recortes modernos e aí situar na especificidade do recorte durante o medievo, tá? Então, quando a gente está falando aqui de Inglaterra, no primeiro momento a gente vai estar falando principalmente dessa face, tá? Essa vai ser a face que vai ser primeiro a coçada da Inglaterra. Quando vamos estar falando da Irlanda, vamos estar falando principalmente da porção norte. Por quê? Porque nós temos esse corredor. Muitos saques na Irlanda vão começar principalmente nas ilhas ao norte das Ilhas Britânicas, que já vão estar ocupadas e vão servir de trampolim para os saques vikings. Então a Irlanda primeiro ela é saqueada ao norte. Muito mais tarde, depois que esses vikings estão já com suas fortalezas na ilha, passa-se a coçar a região sul, principalmente o que vamos chamar de Munster. A professora Luciana, que é a nossa grande especialista em Irlanda, deve estar me corrigindo em casa, mas eu creio que seja Munster. Em algum momento, quando vamos estar falando de leste, por que é que, primeiro, os suecos que vão se ocupar muito das relações com o leste porque nós temos uma facilidade nesse corredor. Pensem que o sul da Suécia é uma região muito rica, principalmente por causa desse queridíssimo aqui, a Gotland, ou a ilha de Gotland. E aí a gente vai pensar principalmente esse trajeto, tá? Logo no início da minha apresentação dos slides, eu vou falar dessa porção da Estônia, principalmente por causa de escavações arqueológicas do ano 2016, tá? E aí nós vamos ter o acesso aos vários rios dessa região até, enfim, até a ocupação do leste, ela vai, não é exagero, ela vai até os Montes Urais, tá? Então, é mais ou menos essa porção aqui. Mas eu vou estar falando desses vários lagos e eu vou estar falando também
de alguns rios. Vou estar falando do Volga, vou estar falando do Dnieper. Tá? Então, pensem principalmente esses corredores. Em algum momento, alguém fez uma pergunta para o Leandro na aula passada sobre Carlos Magno. Carlos Magno não teve um projeto de cristianização dos vikings, mas Carlos Magno estava muito preocupado com o Mar Celta. Então, por quê? Nós temos aqui esse corredor e esse segundo corredor, e aí nós temos toda a região de Nantes sendo acossada por saques vikings. Tá? Bom, se preciso, quando vocês tiverem alguma dúvida, eu retorno esse mapa. Lá no final eu vou estar falando de a ocupação do Atlântico Norte, então eu vou estar falando principalmente dessa também queridíssima ilha que é a Islândia, e todo esse trajeto entre a Groenlândia, os assentamentos na face sul e ocidental, né? E daí o que poderia ser a ocupação de Vinland na Terra Nova. Então aqui a gente já está falando de América do Norte. Tá? Olhando assim, as coisas não ficam tão absurdas. Claro que a gente está olhando aqui um mapa que é deformado. Se a gente olha todos esses trajetos no mapa com uma melhor projeção, essas distâncias ficam muito mais próximas. Por que isso é importante? Porque em algum momento, o professor Leandro, na aula passada, falou das navegações. E nós temos uma navegação, claro, que é uma navegação sempre próxima às costas, que são para barcos mais longos, com mais guerreiros, mas em outro momento nós temos embarcações que precisam enfrentar o alto mar. Então, são essas navegações no norte da Europa até a América do Norte, que vão precisar ser por enfim, alto mar. Então, a gente está falando aqui de propósitos diferentes, navegações diferentes. Quando a gente está falando de leste, Inglaterra, França, nós temos muitas vezes barcos que servem para propósitos duplos. E esse é um ponto muito importante. Eu trouxe aqui uma carta de Alcuino de York que vai mostrar bem essa preocupação. Então, sem mais delongas, eu vou puxar aqui a nossa apresentação. Eu creio que está aparecendo para vocês já o meu slide. A proposta é trabalhar os nórdicos no leste, na Normandia, Ilhas Britânicas e Atlântico Norte. Eu poderia rearrumar essa ordem, porque a historiografia ocidental britânica ela vai dar preferência, né, à era viking a partir da Inglaterra, o que é quase que a regra quando nós trabalhamos essa historiografia hoje, por exemplo, em disciplinas de história medieval, ou quando se lê basicamente qualquer coisa sobre a era viking. A Normandia seria uma ocupação muito característica no reinado da França Ocidental. E aí também a historiografia francesa, e é uma historiografia que aqui no Brasil nós temos uma predileção muito grande. A Normandia ela vai ser muito, digamos assim, muito favorecida, ao ponto que a própria era viking, como os britânicos veem, é vista muitas vezes pelos manuais franceses, e aqui eu falo principalmente de Jacques Le Goff, claro, mas também Jean-Claude Schmitt, como, digamos assim, heranças bárbaras da França feudal. Então, uma França no século XIII, uma França do século XIV que se vê, digamos assim, herdeira dessa cultura, ainda que não seja necessariamente. O Atlântico Norte, é óbvio que a gente está falando de uma produção muito interessante de fontes, principalmente islandesas e norueguesas, mas também dinamarquesas conectadas com os bispados de Roma, que possui hoje possui suas próprias tradições historiográficas, óbvio. De maneira que é muito curioso tentar navegar, perdão aí até a piada, navegar entre essas historiografias, porque cada uma delas apresenta seus próprios desafios. E parte disso
também é a nossa dificuldade, enquanto pesquisadores, digamos assim, latino-americanos, de dizer, olha, cada uma dessas historiografias possuem problemas e possuem acertos. Né? Eu não posso nem negar tudo, nem posso simplesmente aceitar de maneira crítica todas essas, digamos assim, todas essas formulações intelectuais. Tá? De um modo que o que eu vou fazer aqui, novamente, é tentar colocar os pontos centrais de cada uma dessas particularidades, né? Essas ocupações. Essa era a nossa projeção anterior. Nós tínhamos aqui um calendário que precisou ser reformulado, tá? Então, eu tenho um grande orgulho das minhas habilidades no Paint, tá? De modo que nós ainda temos muita coisa para correr, né? A Monice e o Sandro ainda vão continuar com a questão da Era Viking no nosso próximo encontro, que deverá ser no dia 24. O propósito do nosso objetivo está bem descrito, eu acho que na própria promoção do curso, tá? Pretende ser panorâmico, conceitual, bibliográfico. Então, além de ser extenso em termos de tópicos, também é extenso em termos de proposta, né? A ênfase é óbvio na Era Viking, mas também na recepção midiática. Em inglês, é óbvio que a gente tem uma grande gama de livros que a gente pode se lançar e começar a ler e, enfim, dar voz, né, a esses estudos. Eu selecionei aqui uma brevíssima bibliografia em português, que não é do Neve, tá? O livro do professor Neil Price acaba de sair em português pela Crítica. Nós temos ainda um excelente manual, que apesar de ter sido publicado aqui em 1997, isso teve uma reformulação, mas é um manual que eu ainda considero muito bom, Os Vikings, do Graham Campbell. Temos 2 traduções de fontes, né, todas pelo professor Theo de Borba-Moosburger. E temos um livro, uma tradução francesa, que eu desconhecia até pouco tempo atrás, As Invasões Normandas, uma Catástrofe, que é uma proposta muito interessante de analisar essa invasão, ocupação e depois uma acomodação, e esse termo é muito interessante para os franceses, uma acomodação dessas populações dentro da própria historiografia francesa. Mas, contudo, nós temos no canal, eu vou fazer, óbvio, uma propaganda, né, um jabazinho do nosso trabalho. Gravamos em 2017 um guia em vídeo, são 2 partes, e várias leituras que vocês podem fazer para começar as suas próprias leituras e começar seus próprios estudos, enfim, começar a se jogar nesse mundo escandinavo de maneira muito mais profunda, né? E, óbvio, muitos dos assuntos que a gente está trabalhando aqui, eles podem ser vistos em, enfim, 2 dicionários que nós lançamos anos atrás, que eu particularmente considero muito útil aos estudantes, tanto pela sua linguagem, como pelo escopo de pesquisadores e de assuntos que nós tratamos. Então, cada membro do Neve tem sua própria produção em termos de artigos, de livros, mas esse foi realmente um esforço que nós fizemos. Na época que nós fizemos, ainda não existia nenhum outro manual sistematizador desses tópicos, de modo que eu selecionei aqui, né, alguns verbetes dos 2 dicionários que eu acho que podem interessar vocês, caso, enfim, os tópicos que eu abordar hoje seja de, enfim, mais interesse ainda, né? Interesse. Enfim, eu acho muito interessante que o fio condutor de todo esse curso
o fio condutor de todas as nossas ideias seja a Era Viking. Situamos a Era Viking de maneira muito pontual. E aí vai ser engraçado porque eu penso que esse curso ele tem um interesse a uma comunidade acadêmica da UFRN, a uma comunidade acadêmica fora da UFRN, mas também a uma comunidade de interessados, que não são necessariamente de estudantes. Então, eu vou tentar o meu melhor fazer com que a minha linguagem abarque todo mundo. Se em algum momento vocês acham que minha linguagem possa começar a ficar positivista demais, começar a dar datas, começar a dar nomes, é porque muitas vezes é como os próprios anais, as nossas fontes medievais situam esses acontecimentos. Então é muito fácil navegar também na leitura a partir dessas chaves. Mas, ao mesmo tempo, a própria noção de Era Viking é muito difundida fora da comunidade, né? Se você pergunta quando acontece a Era Viking, tem duas respostas. Uma resposta muito simples e uma resposta muito difícil. A resposta muito simples é século VIII até o século XI. 793 a 1066. Tá? Saque de Lindisfarne, Batalha de Stamford Bridge, na ponte de Stamford. Isso é algo muito difundido em livros, isso é algo muito difundido em séries, isso é algo muito difundido em filmes. O problema é a resposta complicada. Isso depende. Isso vai depender muito de quais vikings a gente está falando. De como a gente conceitua os vikings. Onde acontece? Os ingleses vão dizer, a Era Viking acontece principalmente na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, acontece também na França, né, porque Guilherme o Conquistador, afinal, é herdeiro, né, dos nórdicos e depois vem aqui governar a Inglaterra. Os franceses já vão ser um pouco mais reticentes. Os franceses já vão dizer, olha, de fato, há um saque em Lindisfarne, mas esse saque ele é presente apenas em fontes britânicas, né? Então, quando de fato há uma massificação desses saques, quando é que esses saques se tornam endêmicos? Essa é uma questão para os franceses. Para os alemães, que primeiro inauguram talvez a ideia de viking, a questão ainda pode ser mais complicada. A noção de viking enquanto mobilização de povos, para os alemães, começam muito antes. Começam muito antes, no momento em que suas várias tribos estão se reorganizando. Conseguem entender como esse problema é de difícil localização? Talvez os intelectuais no leste europeu vão dizer, diz que vikings. Nunca houve uma era viking. Os vikings que a gente conhece já estavam aqui. Quando a gente começa a se entender enquanto Rus. É um problema. Tá? Onde aconteceu? Vamos definir os vikings pelos saques ou vamos definir os vikings pela ocupação? Se definimos como saques, em praticamente toda a Europa. Quando eu digo praticamente toda a Europa, eu estou falando, inclusive, de territórios que está nas bordas da Europa ou que nem são europeus, né? Como é o caso do norte da África. Quando eu falo Europa, estou falando principalmente da identidade cristã. Então, claro, isso é problemático, mas há saques vikings também no leste europeu a ponto de os vikings fazerem contatos com o Kanato Khazar e saquear vilarejos árabes, né, dentro da dominação abássida. Há também saques vikings na região ibérica. Então, essa localização também é muito complicada. Por que aconteceu? Pode-se sempre falar aqui da questão objetiva da oportunidade. Né? Estamos falando aqui de homens que estão se lançando ao mar pelo saque. Mas, ao mesmo tempo,
a gente não pode colocar de fora que existem razões ideológicas. E quando eu falo aqui de ideologia, eu estou falando aqui de maneira muito ampla, né? No momento em que você tem a promoção social de homens que estão colonizando novas terras, estão plantando, ocupando, conseguindo novos escravos, conseguindo tesouros materiais. Então, novamente, todas essas questões são muito complicadas. Eu quero voltar a elas no final da minha fala. Quando a gente fala de vikings hoje, um breve exercício de Google Images, né, me retornam vários tipos de imagem. Eu não sei se vocês conseguem ver. Sim, vocês conseguem ver meu mouse. Nós temos aqui uma imagem de um jogo, Mountain Blade. Temos aqui uma imagem de um grupo recreacionista, se eu não me engano, em Holanda. Eu acho que na Polônia. Nós temos aqui um grupo de recreacionismo britânico. Nós temos aqui um meme no YouTube que explodiu anos atrás, que é o Techno Viking. Nós temos um dos piores jogos da série Assassin's Creed. Nós temos uma imagem aleatória de alguém na internet. Um sketch do grupo britânico Monty Python. Uma pessoa, um recreacionista de um grupo muito famoso de anglo-saxões. Acho que os Wolf Heldener. E uma foto da professora Luciana de Campos. Foi facílimo achar a foto dela no Google Images. O que isso quer dizer? Que teimamos em tentar localizar a noção de viking de uma maneira étnica, ou talvez de uma maneira a definir uma ação, que era essa a questão, por exemplo, nas fontes islandesas. É uma ação, sair a viking. E já vou retornar com isso. Hoje isso se pluralizou. A noção de viking está atrelada a uma questão étnica, a povos germânicos do norte da Europa, que o Leandro falou, mas também é uma identidade visual. Em séries, em filmes, em livros, na música, tá? Quando se fala estou ouvindo música viking, sabe-se lá a ideia que essa pessoa quer transmitir com isso. É o Einar Selvik cantando? É o Viking Metal? Não sei. Essa ideia é muito difundida entre 793 e 1066. Ela não compreende a pluralidade dessas ações. Tá? Então, se por um lado eles aparecem em 793, quer dizer que em 1066 eles desaparecem? Por que eles desaparecem em 1066? Em 1066 desaparecem porque o último rei completo ao trono britânico, Haraldur Hardrade, ou Haroldo, o de pensamento severo, né? Haroldo Severo, Haroldo Tirano, morre na Batalha de Hastings. E ainda assim, em Stamford Bridge acontece pouco depois, o seu pretendente, o Guilherme Conquistador da Normandia, assume o trono. Então, seria uma volta dos escandinavos. Não sei se Guilherme Conquistador se sentia escandinavo, mas daria um fim a esse reino. É muito complicado. Saques continuam acontecendo depois. Não necessariamente partindo das mesmas plataformas, não necessariamente partindo de onde se partia antes, da Noruega, da Dinamarca. Tá? 793 é o primeiro saque, digamos assim, que é o saque ao mosteiro de Lindisfarne. É um saque que choca o mundo cristão. É um saque que vai chocar ao ponto de falar de profecias no céu. Choca ao ponto de como assim alguém está saqueando uma ilha sagrada. No entanto, já haviam saques antes. Entendem a complexidade do tema? Quando os vikings se tornam vikings? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Os primeiros saques, por exemplo, no que compreendemos hoje de Inglaterra, acontecem, não temos a data exata, 786 a 802, no reino de Brythric, que é o rei dos saxões ocidentais. Né? Então,
já é anglo-saxão. 3 navios vindo de Hordaland, na Noruega, mataram o chefe local de onde aportaram, bem como toda a sua comitiva. Então não é sabe, 3 barquinhos com um punhado de pessoas. São homens organizados que vão até esse local, sabem o que vão encontrar ali, sabem quais são as defesas e matam uma companhia de homens armados que provavelmente sabiam lutar profissionalmente. Há uma diferença aqui muito grande entre quem é soldado e quem é guerreiro. Não existe... Claro, vai existir na Idade Média a profissão de soldado. Soldado é uma profissão, uma carreira, né, digamos assim. Você recebe para isso, você recebe um montante combinado e muitas vezes você tem uma projeção de carreira com patentes, há uma hierarquia. Professor Sandro, final da aula você faz essa pergunta. Não falarei de Ragnar hoje. Contudo, esses homens tinham sido, segundo o relato do saque ao reinado de Brífric, esses homens teriam sido confundidos com comerciantes. E essa é a grande reclamação de Alcuino de York. Homens estão se passando por comerciantes, aportam as praias inglesas, britânicas, e saqueiam, destroem, matam, roubam, escravizam. Tudo bem. Quando isso acontece, a gente ainda não sabe muito bem em qual momento isso vai acontecer, porque a nossa fonte não indica uma data certa. Por que nós temos datas certas nessa segunda coluna? Porque nós temos os anais, vários anais, e aí eles estão registrando os principais acontecimentos. Nós temos o saque de Lindisfarne em 793, uma razia ao Mosteiro Northumbrio em 794, os saques nas ilhas, na Irlanda, em Skye, Iona e Hafling, em 795. 799 nós temos o primeiro registro de um saque logo quando ele acontece. Então, antes, o que é que nós temos? A memória dos saques. Em 799 nós temos o primeiro registro quando ele acontece, que é o de Noirmoutier, na França, no caso. Em 792, contudo, nós não temos o registro de um saque, mas nós temos, pelo menos um ano antes do saque de Lindisfarne, o registro das defesas de Kent contra pagãos do mar. E esse nome é muito importante, pagãos do mar, certo? Por que esse nome pagãos do mar vai ser importante? Porque anos antes, Carlos Magno estava convertendo a fio da espada os seus pagãos ao redor da França. Nós temos, por exemplo, eu não sei se é próximo a essa data, o massacre de Verden contra, salvo me engano, os ávaros. Eu posso pesquisar depois essa data. Mas é que nós vamos ter Alcuino de York escrevendo aos vários bispos que ele conhece nas Ilhas Britânicas, defendendo uma unidade contra os pagãos do mar. E aí, em 800, nós temos uma organização do Sena contra os piratas que vão infestar o Mar Celta. Não temos uma nomeação, mas temos registros de defesas. Entendem? Nós temos, claro, uma atividade acontecendo, e aí no final do século VIII, mas ainda não temos uma data certa. E eu estou falando isso, óbvio, quem saca que a história ela não funciona por datas corretas, sabe que essa minha preocupação ela é, às vezes, um pouco tola, mas eu gosto de marcar isso para que a gente não fique apenas pensando nessas datas tradicionais. E aí nós temos um estudo de 2016, esse Price que aparece logo embaixo, não é o Neil Price, famoso Neil Price, que junto com o professor Terry Gunnell deu assistência ao maravilhoso filme O Homem do Norte. Recomendo demais, ainda está no meu coração esse filme.
é o Theodore Price, é um outro estudioso, tá? O que nós temos aqui é um enterramento muito peculiar numa região chamada Salme, próximo a Tallinn, na Estônia. Tallinn, salvo me engano, é a capital da Estônia. E o que é que nós temos aqui? Antes, um registro arqueológico anterior aos primeiros saques, tá? Vocês podem ver aqui na primeira coluna, o que nós temos são os registros de um enterramento num barco funerário. Esse círculo, na porção superior, são vários corpos dispostos. Esses corpos foram cortados ritualisticamente, foram depositados cães e, salvo me engano, cavalos. Então, assim, não é simplesmente um depósito de corpos, como eu vou mostrar logo depois. O que nós temos aqui antes da era viking, enterramentos de homens com marcas de machucados, com mortes ritualísticas, enfim, depósitos ritualísticos, ou seja, uma intenção de dar um enterramento digno de guerreiros, né? Então, a descrição aqui, os 34 esqueletos foram empilhados no navio como lenha. Então, a tradução é firewood, então eles realmente são organizados em 4 camadas, dentro de uma área de 3 por 4 metros. Os corpos haviam sido enterrados com 40 espadas. Gente, espada é caro, tá? Você deposita justamente porque é a identidade de um desses guerreiros. Tanto do tipo simples quanto de 2 gumes, incluindo exemplos com punhos de bronze dourado e cravejado de pedras preciosas. Cobertos por grandes escudos redondos de madeira com saliências de ferro e por tecido, provavelmente da vela. Outros bens funerários incluíam 15 pentes de chifre ornamentados, tesouras quebradas, miçangas, pingentes. Essas miçangas são caríssimas. Essas miçangas são uma especialidade do comércio com o Báltico, via a ilha de Gotland, essa região da Suécia, que mostrei no início. Placas de bronze e ferro, pingentes de caninos de urso, placas de bronze e ferro, pequenos cadeados, peças de jogos feitos com ossos de baleia, marfim de morsa foram espalhados entre os corpos. Um grande número de pontas de flechas foram encontrado, mas apenas algumas lanças e nenhum machado. Muitas das pontas de flechas estavam cravadas na madeira da nave, navio, e nos escudos, e juntamente com os muitos ferimentos observados nos restos esqueléticos, documentam o conflito que deve ter resultado na morte desses indivíduos. Então, o que nós temos aqui é provavelmente a vitória desses homens e depois a reorganização dos mortos de maneira ritualística nessa região. O que eles estavam fazendo aí? Não sabemos. Não temos registros, como nós temos, por exemplo, nos anais ingleses, nos anais franceses, nos anais irlandeses. Mas muito provavelmente nós temos uma ação guerreira. Fica a grande questão, a grande interrogação. É uma ação viking? Eu vou pular aqui só para mostrar para vocês uma situação amplamente diferente. Essa é uma vala chamada Vala de Ridgeway. O caminho de Ridgeway na Inglaterra é um caminho muito longo. Ela data o período da ocupação romana. E o que nós temos aqui, os ingleses usam a palavra pit, então traduzir aqui como vala. O que nós temos aqui é o simples descarte de corpos. Esses homens foram mortos. O seu lado provavelmente perdeu ou precisou se ausentar de maneira rápida. Nós temos aqui o depósito das cabeças, de qualquer maneira, e os descartes dos corpos. Então, é possível que esses homens tenham sido executados após a vitória dos defensores, muito provavelmente anglo-saxões, já que eles ocupam a região. Eu acredito que Ridgeway seja o sul da Inglaterra, então é uma região que foi muito acossada pelos vikings, principalmente depois que eles tomam a Nortúmbria. Mas temos um problema com essa vala.
Alguns pesquisadores atribuem a ela um período muito anterior à Era Viking. Salvo me engano, o Theodore Price, que é quem encabeçou a pesquisa que eu mostrei para vocês agora, coloca essa vala no ano de 700. Autores mais conservadores colocam essa vala para uma datação bem posterior. E aí o que é que nós temos? É um choque historiográfico. Né? Eles não, essa vala, se isso são vikings, essa vala não poderia ser não poderia ser anterior a 793, já que seria o início da Era Viking. Fica essa questão. Ambos os lados dizem que essa vala foi datada. Então, eu não sei quais foram quando eu digo datados, usa-se o método para datação de material orgânico, creio que tenha sido carbono. Há um estudo isotópico, mas confesso que, pela minha limitação técnica, eu não compreendo por que é que não há um consenso entre os corpos. Talvez porque o carbono 14 ela não nos dá uma data exata, ela nos dá mais uma margem. Não sei quão grande seria a margem de erro aqui. Fica a questão. Há um debate muito vivo sobre quando começa e quando terminam essas coisas. Óbvio que quando se procuram os vikings nas fontes medievais, muitas vezes não vão ser achados com esse nome. Né? Estamos falando aqui de homens que são de exércitos, bandos, guerreiros que são chamados etnicamente de daneses, porque advém da Danmark, que é a marca dos danos, né? A região dos danos. São chamados genericamente de nórdicos. São chamados como gentis, não gentis, no sentido de... Não há nada de gentil nesses homens, no sentido de serem pessoas afáveis, né? De serem pessoas calmas. Estamos falando aqui de gentil, da mesma maneira como foram utilizadas pelas nossas populações brasileiras. São gentis no sentido de que são pagãos. Né? E aí entra, sim, o nome pagão, usado também de maneira muito ampla. No leste europeu existe uma discussão sobre o que seria Rus. O Rus ele nasce para designar os Sver, e depois ela passa a indicar toda uma ocupação de diferentes povos, incluindo não germânicos. Os Sver são chamados assim os suecos pela população fínica, principalmente fínica ocidental. E por último nós temos Vikingur. Ela vai existir principalmente nas fontes islandesas, mas os ingleses já os chamavam assim no idioma, no inglês antigo, né? Enfim, no idioma ao qual temos acesso boa parte das fontes sobre esse período. Eu trouxe aqui uma definição ampla que vai nos servir. Tá? Então, nesse momento aqui dessa aula, quando eu falar de viking, primeiro, compreende uma empreitada marítima. Tá? Então, estou falando aqui, quando a gente fala pirataria, a gente está falando de ações de rapina, de razias, de saques a partir do mar. Ou de corpos hídricos, né? Não necessariamente mar, mas rios também. E comércio. Na verdade, boa parte, por exemplo, das ações no leste europeu são iniciadas pelo comércio, não se limitam a ela. São habitantes da Escandinávia entre 800 e 1050, e especialmente guerreiros e comerciantes. Quero lembrar vocês que ambas as coisas podem ser desempenhadas pelas mesmas pessoas. Então, a não ser que você tenha uma expedição que se pretende guerreira desde o seu começo, sabendo quais mosteiros atacar, onde levantar acampamento, onde encontrar portos amigos, muitas vezes esses homens ocupam as mesmas funções. Tá? Então, é guerreiro em um momento, comerciante em outro, torna-se guerreiro novamente.
Há uma definição do professor Johnny Langer a partir do dicionário de mitologia nórdica que eu apresentei no início da minha fala. Então, um modo de vida orientado por práticas culturais. A saída ao mar para comércio, pirataria, exploração, colonização. Foi motivada e estruturada por motivações econômicas, religiosas e sociais, sendo comum a diversas etnias diferenciadas existentes em toda a Escandinávia durante a Era Viking, com diversos elementos culturais semelhantes, como linguagem, mitologia, religiosidade cotidiana, entre outros. Então, há um apelo a uma unidade étnica. Ao mesmo tempo, nós sabemos que essa unidade étnica, quando nos referimos dentro da sala de aula, dentro da pesquisa acadêmica, sabemos que essa unidade étnica ela existe, porém, existem também as particularidades. Quando eu falo aqui de viking, eu falo aqui de pessoas que estão saindo da Escandinávia. Ao mesmo tempo, eu sei também que tribos da Noruega, tribos da Dinamarca, tribos da Suécia possuem amplas diferenças entre si. Diferenças religiosas, que são detectáveis, diferenças linguísticas e diferenças provavelmente no seu cotidiano. Mas o professor John ele consegue encapsular muito bem, de maneira operacional, o que nós vamos estar falando de Vikings aqui. E aí vamos pegar esse registro, então, tão famoso dos anos 793. Leiam comigo em casa, por favor. Anos 793, neste ano apareceram terríveis presságios sobre Nortúmbria e assustaram terrivelmente o povo. Consistiu em imensos redemoinhos e relâmpagos, e dragões ardentes eram vistos a voar no ar. Uma grande fome seguiu-se imediatamente a esses sinais. E um pouco depois, no mesmo ano, a 8 de junho, a devastação dos homens pagãos destruiu miseravelmente a Igreja de Deus em Lindisfarne, com pilhagens e massacres. Essa passagem eu gosto muito porque ela tem o tom da sobrenaturalidade. Eu estou falando aqui de sobrenaturalidade, é um conceito muito problemático, né? No mesmo momento em que sobrenatural talvez seja sobrenatural para nós que estamos olhando à distância esses registros. Mas nós temos aqui sinais muito interessantes. Redemoinhos, relâmpagos. No momento em que o céu começa a dar sinais fora da normalidade, são sinais de mau presságios para todas essas populações durante o medievo. E nós temos dragões ardentes, né, vistos a voar no ar. Isso pode ter sido... Isso é palco de especulação até hoje nas discussões acadêmicas, né? O que eles queriam dizer como dragões ardentes? Seria algum sinal de fenômenos celestes? Ou era um sinal, digamos assim, um exagero da própria fonte? Bom, o mais importante é o que vem depois, né? A devastação dos homens pagãos destruiu a Igreja de Deus em Lindisfarne. Então, esses homens pagãos, que a crônica, salvo me engano, não fala que eles vieram do mar, mas esses homens pagãos vieram e destruíram. Sabemos que são os vikings porque logo depois começa a loucura, assim, começa os saques por todos os lados. O que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, é uma fonte muito curiosa, né? Ele é um manuscrito, o Cotton Vespasian A, ou E, 14, né? É um manuscrito muito posterior a esse tempo, mas é um manuscrito que registrou as cartas de Alcuino, que são desse momento. Alcuino de York é um dos maiores intelectuais cristãos desse momento. Ele está trabalhando principalmente na corte de Carlos Magno, e ele está se correspondendo com os bispos britânicos. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui há uma correção que o escriba colocou sobre a carta de Alcuino, tá? É muito curioso porque eu fiz a paleografia desse documento e a gente tem aqui, né, que é o Smod Norwegian. O que é que a gente tem aqui? Norwegian, quando Alcuino falou Norwegian,
ele estava falando de incursão. Ele está falando, ó, perceba, já faz quase 350 anos desde que nós e os nossos pais habitamos essas terras, essa terra encantadora. E nunca antes havia aparecido tanto horror na Britânia como agora sofremos de uma raça pagã. Nem se pensou que se pudesse fazer uma tal incursão a partir do mar. O escriba, séculos depois, não tem memória de que esses pagãos estavam fazendo incursões a partir do mar. E aí ele corrige a palavra nauigium para naufragium. Ou seja, até mapear essas questões a partir... Porque hoje, claro, nós temos a perspectiva de vários documentos sendo cruzados. O escriba, séculos depois, talvez não tenha essa memória. Né? Então, o escriba esqueceu o sentido da palavra nauigium, já que os anglo-saxões desenvolveram tardiamente suas embarcações. As defesas marítimas anglo-saxãs vêm muito tarde. Vem muito tarde depois que Alfredo, o que eu chamei aqui de reformas alfredianas, começa a trabalhar as construções dos burhs, né, das fortalezas, para daí sim começar a realizar construções de barcos que possam defender esses corpos de mar. Então, talvez esse escriba não se lembre de uma Inglaterra sem uma marinha efetiva para a defesa de seus corpos marítimos. Bom, como a nossa perspectiva é chacoalhar um pouco essa perspectiva, né, tão ocidental, e já que eu trouxe aqueles corpos de guerreiros trazidos, né, atacando o leste, o Báltico, nada mais justo do que eu comece pelos nórdicos no leste, a ocupação nórdica no leste. Então, se preparem que aí vem... Aqui tem informação. Tá? Aqui tem informação. Rus e varegues são vikings. Varegues aqui é muito engraçado porque a bibliografia traduzida desde Portugal, aí eu me lembro aqui do livro do professor Mark Bloch, A Sociedade Feudal, trazia a expressão varegues, e traduções mais novas traz a palavra varângios. Então, vem de barangói, tá? Do grego. Vocês vão encontrar isso em livros que trabalham em manuais de Idade Média. Tá? Essas palavras, a palavra Rus, ela tem uma provável origem fínica, então já são outros povos falando desses escandinavos. Eles são usados, óbvio, para expressar todas as populações que, com o tempo, também passam a se referir aos eslavos ocidentais. Então, perceba que uma expressão que fala de um povo, com o tempo também começa a falar de todo um povo em torno. Isso vai acontecer também com os normandos, mas eu já vou chegar lá, certo? Esses homens que se lançam ao leste, eu coloquei uma regra lá embaixo, menos saque, mais comércio, mas vocês vão ver que eles também começam a povoar do Ártico e do Mar Negro até a região dos Montes Urais. Os Montes Urais é uma cadeia de montanhas que cruza a Rússia moderna, tá? E que vai mostrar a dimensão dessa expansão. Contudo, como é uma terra muito, muito ampla, né? A gente está falando, deixa eu ver se eu consigo trazer o mapa novamente. Como a gente está falando de toda essa região, percebam, a gente está falando de toda essa região, é óbvio que eu estou falando de ocupações que não são apenas escandinavas, nem estou falando de ocupações em série. Eu estou falando de ocupações que nascem principalmente para auxiliar o comércio. E essa é uma chave muito interessante para entender as ações desses homens no leste europeu. Tá? Um outro ponto muito importante é a sempre presente ação do Império Bizantino, né, da Roma, e, por um outro lado, do Khanato Khazar. De modo que acredita-se que boa parte das ações de razias tenham sido, de alguma maneira, não vou dizer
eliminada, porque esses homens continuam saqueando, sim, o leste. Eles saqueiam, ao mesmo tempo em que eles não têm muito o que saquear em termos de volume, como nós vamos ter na Europa Ocidental, por causa dos mosteiros. E, por um outro lado, nós temos a presença de forças que são poderosíssimas. Né? É um saco você empreender guerra em cima de um barco de madeira, quando o seu barco de madeira pode facilmente pegar fogo. E facilmente pegar fogo por ações da marinha bizantina da época. Então, lembrar que quanto maior a ação e a organização dessas forças que possam coibir os saques vikings, mais essas ações estão voltadas para o comércio. Quando falamos de Rus, falamos de uma história que vai ser mapeada principalmente através de manuscritos eslavos. E manuscritos eslavos que estão pretendendo uma origem Rus, que estão fabricando uma origem Rus. Então, apesar desses escritos, né, que estão em, não sei traduzir, Old Church Slavonic, esses manuscritos que estão em eslavo são manuscritos que possuem uma ideia muito fácil de entender, que é a produção dessa dinastia, que são os Hurríquidas. Então, nós temos, em 859, os Rus atacando e tributando povoações de fins eslavos ocidentais, e em seguida, em 862, a contratação de mercenários desses povos para combater esses povos. Né? E aqui vai se estabelecer Novgorod, o assentamento de Novgorod e o assentamento de Kiev. Claro, eu estou pulando muita coisa aqui, porque a gente tem muita coisa para discutir. Percebam, é a ideia de que nós não invadimos, nós fomos convidados a governar esses povos porque eles estavam sendo acossados. Em 945, a destruição de tribos que chamamos de Derevlianianos, que haviam matado um Rus proeminente, que é o Príncipe Igor, é uma das maiores fontes do leste europeu, que é o cantar do Príncipe Igor, ou da hostes do Príncipe Igor. E aí, o fim dessa identidade Rus, digamos assim, parte pagã, finaliza-se com a sua conversão em 988, né, do Príncipe Vladimir, e do seu casamento com uma princesa, digamos assim, uma princesa bizantina. Então, essa digamos assim, essa era viking calcada numa identidade Rus, a partir de manuscritos que também vêm de Kiev, estão muito pautada por uma identidade escandinava. Né? A gente vai ter isso também na Europa Ocidental. Mas essa ideia de antepassados dos Rus serem escandinavos e vêm para dominar porque são convidados, ela é muito interessante, porque, em parte, ela justifica as tributações das elites que estão ali, que são elites de origens talvez escandinavas, né? Elas podem clamar uma origem escandinava, como também elas podem clamar uma identidade eslava. É muito interessante essa coexistência, porque ela facilita as relações políticas. Em algum momento eu vou falar do comércio escandinavo. E isso é importante porque as elites locais, que talvez não se vejam como Rus, elas estão empregando forças Rus, que aqui eu chamei de vikings, para os ajudar a tributar as populações locais, que em determinado momento não se veem como Rus. Então, eu tenho vikings ao meu lado que vão tributar a população comigo para que eu tenha um direito, calcado na memória, de tributar esses povos. Alguns autores falam de que eles chamam de cultura báltica. O que seria essa cultura báltica? A cultura báltica seria cada vez mais a penetração de comerciantes suecos
descendo esses rios na Europa Oriental. Eu acho que o exemplo mais célebre que nós temos é a ocupação do Staraja Ládoga, onde nós temos um complexo de metalurgia, e aí quando a gente está falando complexo metalúrgico com talismãs feitos em série a partir de 750, não estamos falando necessariamente de uma ocupação guerreira. Estamos falando aqui de um entreposto comercial que vai ser ocupado sazonalmente, tá? E que pode levar e trazer itens de produção local tanto para os entrepostos comerciais do leste, quanto de volta para de Gotland. O que nós temos aqui é um complexo metalúrgico, então talvez nós tenhamos vários artesãos trabalhando em figuras com talismãs escandinavos por volta de 750. Professor Pablo, por que sabemos que... Como é que nós sabemos que essa era uma ocupação escandinava? Chutamos. Primeiro, porque seria uma das primeiras ocupações de quem vem da região da Ilha de Gotland. A Ilha de Gotland é uma região riquíssima durante toda a Idade Média, né? É um dos principais entrepostos comerciais, e ela, curiosamente, tem uma elite local muito devota dos seus deuses, né? Principalmente o deus Odin. Então, esses talismãs encontrados em Staraja Ládoga possuem a efígie do deus Odin. De modo que nós temos pouca razão para pensarmos que talvez não seja uma ocupação de fato escandinava. Ela poderia servir para reparos em embarcações que vão continuar seguindo viagem. Ela pode servir como entreposto comercial com o próprio Kanato Khazar, e ela continha em determinado momento, acho que a partir do século IX, depósitos de dirhams. Então, os dirhams, elas são moedas usadas no comércio com o mercado árabe, o que mostra que a importância, né, desse entreposto. Então, o que eles vão chamar de uma ocupação na cultura báltica é o aparecimento de diversas ocupações ocupadas sazonalmente, mas que, a partir do século IX, crescem, explodem, tornam-se não mais entrepostos, e sim, de fato, centros comerciais. O problema sempre com os escandinavos, né? Como é que nós vamos regrar o comércio? Os escandinavos, os suecos, né, esses ruis, eles são bastante abusados. Quando eu digo abusados, quando as elites locais não querem oferecer a eles descontos, não querem livrá-los de taxas locais, eles cometem abusos. Isso está registrado em fontes gregas. Em compensação, essas elites locais ganhavam muito pouco enfrentando esses homens, justamente porque eles tinham a mania de... Mania não, né? Eles tinham a serventia de fazer com que esses mercados se movimentassem. Por um outro lado, eles também serviam para essas elites locais como uma força que poderia explorar os caçadores nativos. Esses caçadores aqui, em inglês, eles são chamados de trappers, que são os caçadores que armam armadilhas para pegar animais, retirar a pele, processar a pele, e essas peles vão ser extremamente caras. Vão ser quase que um dos principais produtos de comércio viking nos diferentes mercados em que eles vão aportar, seja na Europa Ocidental, seja na Europa Oriental. E aí, o que nós temos? Nós temos relações que horas são enfim, pacíficas, né? Horas são benéficas para os dois lados. Né? O Kanato Khazar tributava esses homens que pagavam de bom grado a proteção para navegar nas águas dos rios orientais,
para que eles tivessem acesso aos grandes comércios, né? O maior mercado do Kanato-Kazaa era Itil, e eles pagavam a tributação tanto pela segurança quanto acesso aos seus mercados. Constantinopla foi saqueada por esses homens, né? Sob liderança de Oleg, um dos principais príncipes das crônicas russas, ao ponto de, numa campanha entre 907 e 912, fosse dado a eles uma garantia quase que perpétua de que eles estavam livres para praticar o comércio nos seus portos. Aqui eu estou falando de Constantinopla, óbvio, mas eles tinham acesso aos portos de diversas cidades bizantinas. E esse era um comércio muito perigoso, né? Era um comércio que ora é comércio, ora era saque, mas é um comércio que vai beneficiar principalmente Kiev, um dos maiores mercados também desses homens. E aí eu estou falando já do início para a metade do século X. Se por um lado as relações com Bagdá são muito mais sólidas, porque Bagdá é o maior comércio entre os árabes, possui uma marinha extremamente efetiva. Por um outro lado, o próprio Kanato-Kazaa vai ajudar os vikings a praticar razias em vilarejos muçulmanos. De modo que isso vai acontecer entre os francos, isso vai acontecer entre os britânicos, isso vai acontecer também aqui. O emprego de forças vikings para que eu distraia, enfraqueça os meus inimigos. Então, os vikings nem sempre são os saqueadores que eu não quero. Muitas vezes eles podem ser os saqueadores úteis. Né? E isso aqui é muito importante, a nossa definição de era viking. Tá? Quando eu estou falando aqui já de Normandia, e vamos andar mais um pouco, eu estou falando de um reino, eu estou falando aqui de uma ocupação que se dá em um reino muito mais sólido. Se por um lado a ocupação no leste é uma ocupação de entrepostos, é uma ocupação entre terras que são muitas vezes desocupadas por causa da sua vastidão, por um outro lado eu tenho aqui a chegada de vikings em um território que é extremamente organizado. Ainda que essa organização possa ser efêmera, porque com a morte de Carlos Magno, o que é que nós temos? O Tratado de Verdun, onde esse reino vai ser tripartido por algum tempo. Tá? Mas o que é que nós temos aqui? O interesse de estabelecer fronteiras, o interesse... Luiz Otávio, beleza, depois a gente vê isso aí. O interesse em demarcar as fronteiras e o interesse em combater pagãos. E aí, quando a gente está falando aqui desses pagãos, estamos falando aqui de uma denominação muito ampla desse termo. Tá? Só que essas interações, elas começam muito antes. Né? Temos aqui no ano de 587, quando o exército do rei Childeberto, então, portanto, muito anterior ao estabelecimento de Carlos Magno, quando o exército do rei Childeberto acuou, perdão pelo erro, o bando de um certo Úrcio em uma igreja. Úrcio aqui seria a versão latina de um nome que para a gente pode ser o Bjorn, pode ser Bjark, pode ser os escandinavos gostavam muito de nomes que lembravam ursos. Né? É uma montanha próxima a Verdun. Impossibilitados de vencer esses homens, o exército real colocou fogo na igreja. Quando Úrcio viu isto, cingiu-se com sua espada, saiu e começou tal abate entre os sitiadores que nenhum dos que se adiantaram permaneceu vivo. Lá caiu Trudulf, o conde do Palácio Real, e muitos de que o exército foi cortado. Quando Úrcio finalmente se cansou do abate, alguém lhe acertou na perna. Enfraquecido, caiu ao chão e, como outros correram para cima, perdeu sua vida. Né? Talvez estejamos aqui olhando uma descrição de um berserker, né, a partir da história Francorum de Gregório de Tours. Claro, a história Francorum ela é posterior, mas ela está nos trazendo aqui um registro de um ano
Childeberto, creio que seja um rei, não sei se um rei merovingio, não sei se um rei carolíngio, mas o importante aqui são 2 nomes. Úrcio é um nome muito comum, né, entre os escandinavos, então já havia talvez uma ação desses homens descendo até o reino da França, mas também temos o nome Trudulf, né? Ulf aqui é lobo, né? Então também são nomes prediletos entre germânicos. Quem seria Trudulf? O conde do Palácio Real. Então ele tinha uma digamos assim, um local na hierarquia, um local muito bom na hierarquia desses homens. Então, o que é que estamos vendo aqui, se não, talvez, uma ação que não era viking, óbvio, mas que já era do conhecimento dos francos. Vocês conseguem entender o que eu quis falar? Quer dizer, antes da era viking, já existiam ações violentas que talvez nos conectem a vikings. A Normandia é uma situação muito ímpar. A França, né, ela está redefinindo as suas fronteiras, ao ponto que a unidade imperial estabelecida por Carlos Magno é dissolvida no Tratado de Verdun. Então, muito do que vamos falar de saques vikings ou da própria Normandia, ela está situada na França Ocidental. As primeiras razias, os primeiros saques vikings que vão acontecer nesse território francês, ela é muito próxima aos primeiros saques britânicos, como de Lindisfarne, né? Então, 799 de Noirmoutier, e ela vai acontecer em ondas, né? Como vai acontecer no resto da Europa. Quer dizer, você tem primeiro saques esporádicos, depois saques coordenados com ocupações. Em 856 e 892, o que é que nós temos? O estabelecimento de verdadeiros fortes no Rio Sena. E o Rio Sena é onde vai se estabelecer as principais defesas para defender todo o reino da França Ocidental. É aqui que grandes nomes de um seriado que eu não gosto, que é o Vikings, aparecem, que é o Ragnar, Ragnaros, né? Mas principalmente Rolo. O Rolo é um nome de um provável capitão que estabelece forças no Rio Sena, onde vão sair diferentes embarcações, diferentes expedições vikings para saquear o território. E isso é muito interessante, porque esses homens não estão mais saindo da Escandinávia, não, eles estabelecem pontos e provavelmente eles possuem uma interação talvez pacífica ou violenta em termos de ameaças com as populações locais, mas de modo que existe uma certa simbiose. Nós estamos sendo armados por pessoas locais. Nós estamos sendo alimentados por pessoas locais. Nós protegemos essas pessoas locais, mas se talvez essas pessoas locais nos dedurarem, elas também morrem. Alan o Grande, a paz de Alan o Grande é um rei na Bretanha que estabelece medidas de controle hídricos para defender a Bretanha. Além da Normandia, esses vikings também vão tentar a todo momento ocupar a Bretanha, a região da Bretanha francesa. Por que isso é importante? Porque eles não conseguem. No mesmo modo que nós temos o estabelecimento da Normandia e o uso de forças vikings também por nobres da França, essa região consegue resistir. E os saques vikings na Bretanha vão durar até 1076, portanto, posterior ao final da Era Viking estabelecida nos registros ingleses, né? É muito interessante porque Flodoardo de Reims vai falar
que a região da França Ocidental já era etnicamente diversa. Né? E nós temos francos, borgonheses, aquitânios, bretões, normandos, pessoas das Flandres, da região gótica e da fronteira com a Espanha. Né? Isso já mostra como, de alguma maneira, esses normandos se integraram e andavam para cima e para baixo da França Ocidental. Otto de Freising vai dizer que essa é uma terra de gente inquieta. Os homens do norte são chamados de Northmania, ou Northmani, como os francos os chamam. Normandia, Northmania, Nordmania, é como se chama a terra dos homens do norte. Ela nasce não de um tratado. A historiografia nos fala que existiu esse acordo entre Carlos o Simples e Rolo, tá? É um tratado que ficou chamado de o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, que foi registrado por Dudo de Saint-Quentin, ou Dudão. O problema é que a gente só tem esse registro nessa fonte. O que nós acreditamos, o que pode ter impulsionado essa ideia é que as primeiras razias, os primeiros saques na região da Neustria já acontecem em 820. Em Rouen, em 840. E essas são regiões que vão estar ao redor do estabelecimento da Normandia para esses homens. Então, não necessariamente Rolo, né? Existe toda uma descrição de que Rolo vai jurar a Carlos Simples, o Simples, que vai lhe ajudar, mas ele não se ajoelha perante nenhum homem. Aí ele manda que um dos seus subordinados se ajoelhe a Carlos Simples, mas esse homem também não quer se ajoelhar, ele levanta Carlos e beija, né? Carlos, assim, é engraçado, mas demonstra uma certa memória de quão beligerantes são esses homens. Eu vou andar aqui um pouco mais na nossa por causa do horário, mas duas coisas são muito importantes. Primeiro, os cronistas desse período mostram um certo incômodo pelo tópico da escravidão, enquanto que em todo o resto da França Ocidental há a prática de servidão, então a servidão que é imposta pelos senhores. Por um outro, existe um comércio de escravos existindo na própria Normandia. Então, quer dizer, a escravidão, que é uma prática combatida dentro do discurso cristão, ao mesmo tempo ela é admitida por esses homens. O que é mais interessante, são comércios principalmente de homens e mulheres cristianizados, que são irlandeses e frísios. Fica essa questão, porque isso está acontecendo no posterior aos anos 1000, certo? As fortalezas que vão ser levantadas para defender a Normandia nos finais do século IX e século X, com o tempo passa a ser a base para a construção dos castelos, tá? No século XI. E essa é uma condição interessante porque vai apresentar uma, digamos assim, uma dificuldade muito grande em manter uma autoridade central na França. O que é que você tem aqui? O encastelamento dos senhores feudais na França Ocidental, da mesma maneira que nós temos o encastelamento de senhores na Inglaterra, a partir de defesas que poderiam ter sido usadas contra os saques vikings séculos antes. Quando a gente fala de ilhas britânicas, estamos falando principalmente de duas ilhas, né? A própria Inglaterra, e aí ao norte nós temos a Hébrida, as Órcades, que vão servir de trampolim para esses homens, e da Inglaterra. A Inglaterra, muitas vezes, ela é esquecida quando se fala de vikings, mas é importante notar que ambas estão muito conectadas, apesar de manterem culturas muito distintas. Estão conectadas por quê? Mosteiros, ilhas de saber, mosteiros ricos e uma não unidade, digamos assim,
entre os reinos que fazem com que esses vikings muitas vezes sejam contratados para atacar os seus vizinhos. Então, na Irlanda, nós temos registro de razias no mesmo ano das razias de Lindisfarne, eu tinha falado 795, mas nas de Ulster elas aparecem em 793. Tá? Nós temos nomes dados a esses homens, então mostra que em 400 anos eles estavam, né, a todo momento também convivendo com essas pessoas. Tá? Ninguém só saqueia, ocupa e escraviza. Quando você ocupa, também é necessário estabelecer relações quase pacíficas com esses vizinhos. As ocupações obedecem uma certa, digamos assim, uma certa dinâmica que se repete também na Inglaterra, né? Nós temos, em primeiro momento, ocupações vikings, a partir dos anos 840, nós temos uma série de saques. Em 840, nós temos o estabelecimento de pequenas fortalezas. E na segunda ocupação, em 914, quase um século de saques e pequenas ocupações, nós temos o estabelecimento de... Não o estabelecimento, o saque, porque primeiro eles saqueiam a parte norte, enquanto a parte sul começa a se fortalecer, e depois, de 914, esses vikings se ocupam da parte sul da ilha. A ponto de que existe é muito curioso isso, existe uma grande dinâmica comercial e política entre duas cidades, uma na Irlanda e uma na Inglaterra, que é Dublin e York. Dublin foi fundada por vikings, York é tomada. Apesar do nome York, né, existia um paralelo em Nord-Pantil, que seria o Jorvik. A historiografia tradicional também coloca o fim da Era Viking na Inglaterra como o fim da Era Viking inglesa. Né? É uma grande batalha, que é a Batalha de Clontarf. É uma batalha que realmente choca as bases do mundo viking, porque ela é descrita em diversas fontes. Em 1014, com a vitória do que eles chamam de Alto Rei, né, o High King, que é o Brian Boru, que morre ao fim da batalha. É uma batalha... É muito complicado tratar isso como um fim da Era Viking, porque ela é permeada de fantasias românticas. Né? Da mesma maneira que a Batalha de Stamford Bridge e a Batalha de Hastings. Essa mesma dinâmica pode ser observada na Inglaterra. Então, nós temos prováveis datas para o início da Era Viking. Nós temos uma primeira onda de saques. Esse último ponto, os saques em Kent, é muito interessante, porque entre 792 e 822, o que nós temos são os acampamentos em Kent que não são mencionados em outras fontes do mesmo período, quer dizer, em anais posteriores. Nós não sabemos o que está acontecendo em Kent para eles não nomearem os vikings, mas sabemos que a documentação da Mércia está a todo momento mencionando a necessidade de se proteger, a vila que foi incendiada. Em 830 e 850, nós temos uma segunda onda de ataques, e aqui é muito interessante, porque nesse momento em que os vikings passam a ser utilizados pelos diferentes reinos da Inglaterra a seu favor. E aí nós temos, claro, o momento em que a historiografia inglesa mais celebra, que é a chegada da Grande Armada. Né? Os grandes nomes vikings na Inglaterra estão aqui, como Ivar Sem Ossos, Sigurd, Serpente no Olho, enfim. Mais acampamentos, a captura de York e Northumbria, 867, a captura de toda a Anglia Oriental, 869, a Mércia cai em 873 e, por fim, o Essex. Essas tomadas, algumas são efêmeras, elas são retomadas pelos anglo-saxões depois, e algumas são muito mais... demoram mais tempo, né, a serem tomadas de volta.
eu acho que o Essex é quem é mais importante nesse momento, porque demonstra um esforço muito maior, tem mais tempo de se preparar e de comprar esses vikings também com um pagamento que a gente vai chamar de Danegeld, né? Danegeld, o pagamento dos daneses, o pagamento aos daneses. Sem dúvida, o maior nome desses reis é Alfredo, que vai enfim, praticar os seus atos de defesa até os anos de 899. Né? O que nós temos aqui, a construção de fortes, que são os burhs. Alfredo vai trazer parte desses homens também para dentro da sua corte, de modo que ele tenha um entendimento da cultura, de modo que ele tenha contatos políticos, de modo que ele tenha agentes que ele possa utilizar a seu favor. Nós temos a construção de uma identidade que se quer fazer inglesa, e aí eu uso muitas aspas, né? Porque chamamos inglesa por causa do uso do inglês antigo. Então estamos falando aqui principalmente de um recurso linguístico, mas de um dispositivo discursivo que era praticado por Agostinho e defendido por Beda anos antes, séculos antes, que seria a união dos cristãos contra os pagãos. Olha, todos nós somos anglo-saxões. Lembre-se da carta de Alcuino, né? Nossos antepassados vieram colonizar essa bela terra, que nada, os anglo-saxões passaram todo mundo também a fio de espada. Até que o momento que nós temos o reinado de Ethelred, Unred, ou sem conselho, ou de mau conselho, que tinha um reinado próspero. Os burhs são revitalizados, são entregues armas aos homens, são formadas milícias para defesas contra os vikings, até o momento em que se torna impraticável manter toda essa guarnição contra vikings, muitas vezes ocupadas por forças vikings, e os seus súditos também passam a se rebelar. Temos aqui uma fortificação, temos armas, porque vamos pagar tributo a Ethelred. Que é quando, enfim, o Essex, digamos, cai. E aí nós temos o estabelecimento de um império, digamos que um império efêmero, que é o império de Canuto Grande, o império do Atlântico Norte. Canuto, ele pleiteava o trono da Inglaterra, Dinamarca, Noruega e Suécia. Então, além dos reinos escandinavos, ele também tinha um assento no trono inglês. Então, é muito curioso como nem era toda a Dinamarca, nem toda a Noruega, nem toda a Suécia, mas partes, né? E ele, assim, estabeleceu um império que não sobreviveu à sua morte. Em 1042, tudo isso se desfez, e o Haroldo Hardrade vai tentar pleitear os tronos da Noruega e da Inglaterra, que é quando ele morre em Stamford Bridge. O Atlântico Norte, ele já é uma situação muito curiosa. Eu vou encaminhando para o fim. Eu pulei muita coisa, peço desculpas, é muita coisa também para tratar. Então, eu creio que os slides vão estar prontos, vão estar disponíveis para vocês. O que é que nós temos aqui? Ocupações muito curiosas. As ocupações do Atlântico Norte é um dos poucos casos onde você tem as situações de colonização sem uma população nativa que você precisa expulsar ou lutar contra ela, dominar essas relações coloniais que estamos acostumados a ver, enfim, em qualquer situação colonial. O que é que nós temos aqui? A colonização da Islândia a partir da Noruega, das Ilhas Britânicas, Groenlândia e América do Norte, né? No sítio, temos o registro no sítio de Lance ao Meadows. É muito curioso porque boa parte dos saques vikings estão sendo praticados por elites dinamarquesas, elites sociais, econômicas, que podiam pagar embarcações, armamentos aos seus homens,
da Dinamarca e da Noruega. Também da Suécia, mas os nossos registros são Dinamarca e Noruega. Mas ao mesmo tempo, esses homens também estão estabelecendo novas colônias nessas outras regiões, tá? O Atlântico Norte já tinha suas ilhas sendo comentadas por vários autores desde a antiguidade, mas veja aqui o registro em 1053, onde nós temos a menção à Islândia e à Groenlândia a partir de uma carta papal de 1053. Então, assim, apesar de elas serem conhecidas, colonizadas muito antes, elas só vão ser mencionadas no século XI. Então, elas são habitadas por vikings, mas não são mencionadas. No entanto, suas populações também atacam os mosteiros, as igrejas e as vilas de Europa, principalmente junto a essas forças norueguesas. Nós temos vários nomes, né? O Leandro mencionou Nadodurgardar Floki, né? Aqui o Floki é o Rapna Floki, o Floki corvo, que vão explorar a Islândia, vão chegar à Islândia, vão descobrir a Islândia, né? E por outro lado também temos o nome de outros homens, como Eric, Leifur, né? Pai e filho, Thorfinnur Karlsefni. O estabelecimento dessas primeiras granjas, das primeiras fazendas desses homens é muito engraçado. Os Buldir, os primeiros assentamentos, elas são feitas de uma maneira muito parecida com o que vamos encontrar nos primeiros assentamentos guerreiros de ocupação nas Ilhas Britânicas. E isso é interessante porque esses homens estavam se preocupando em enfrentar ter algum confronto onde eles chegavam. E isso talvez não tenha acontecido. Porque ficamos sabendo dos Papar, que seriam monges irlandeses, que não se encontra registro de, enfim, sepultamentos de nenhum deles na Islândia. Então, esses homens já encontraram realmente nenhuma população local. Apesar de que, na Groenlândia, você ter populações Inuit ao norte, acreditamos que o contato entre eles deva ter sido muito esporádico, de modo que a interação violenta, se acontece muito mais tarde, já no século XIII e XIV. Apenas para que eu possa finalizar com vocês nessa minha conclusão, eu novamente estou passando aqui muito por cima. Nós temos a ocupação, além da Islândia, né, de várias famílias e várias granjas na Islândia, a ocupação também da Groenlândia, em pelo menos 2 assentamentos, um assentamento sul e um assentamento ocidental, nas atuais Qaqortoq e Nuuk. E nós temos pelo menos registros de ondas migratórias. Então, esse pessoal não vai e fica, esse pessoal vai, volta. E aí, o que nós temos? Na saga de Eirik o Vermelho, 14 embarcações, dessas 14, várias se perdem no mar. Então, são rotas que ainda não estão bem estabelecidas e que são perigosas. Mostra qual é o perigo de navegar em alto mar. Vale a pena? Vale a pena, porque são terras aráveis, não tão férteis quanto ao sul, mas são terras que valem a pena ser cultivadas de alguma maneira. Elas dão algum sustento a esses homens. A Vinland, ela é mencionada não apenas nas sagas islandesas, né? A Vinland, por muito tempo nós não sabíamos se era real, é uma colônia, onde hoje sabemos que é a América do Norte, até que na década de 90 encontramos de fato vestígios arqueológicos, encontramos fundações de casas e forja. Então, nós temos aqui provas arqueológicas, pelo menos de domínio metalúrgico nessa região, de modo que considera-se plenamente
digamos que, não diria irrefutável, mas uma prova de que esses homens chegaram ao norte. Eu acho que, de maneira corrida e talvez atrapalhada, o que eu quis trazer aqui para vocês eram essas questões. Quando de fato começa a Era Viking, quando ela termina? As nossas ideias de começo e fim está muito atrelada a práticas guerreiras, práticas de saques. E, na verdade, o que nós temos, além de tudo isso, apesar de eu ter falado das movimentações, o que nós temos também é estabelecimentos de colônias, estabelecimentos de cidades, estabelecimentos de entrepostos comerciais, um dinamismo comercial muito, muito grande. E esse dinamismo comercial, ele continua existindo. Não é porque não existem mais saques vikings que esses entrepostos deixam de existir. Por um outro lado, os normandos franceses foram quem entregaram a maior parte dos contingentes nas primeiras cruzadas. Então, claro, não vou acreditar no ímpeto cultural desses homens se lançarem a terras distantes. Não é isso. É pensar que continuou-se existindo ou continuou-se vendo na prática guerreira as oportunidades de ganhos, não diria lucro, a ideia de lucro aqui é muito complicada, mas as oportunidades de ganhos, sejam de metais, sejam enfim, de posses de terra, de modo que eu acho que a nossa ideia de Era Viking, e aqui eu concordo muito com o professor Johnny, numa conferência lá em 2011 na Unesp, quando ele fala que toda definição de viking é muito complicada, porque ela deve servir a um propósito, e também foi defendida por um integrante do Neville, o professor Munir Ayub, numa produção dele sobre a Era Viking, que, olha, é quase que impossível a gente fechar uma ideia de início e fim simplesmente porque cada historiografia, cada povo que pensa o seu passado, cada povo que pensa o seu passado em conjunto com esses homens do norte vão estabelecer suas próprias cronologias, de onde começa, de onde termina. Tá? Então, peço perdão por ter pulado slides após slides, eu prefiro pecar por excesso do que por falta, e eu acho que a gente tem aí 15 minutos corridos para a pergunta. Tá? Então é isso, eu agradeço a todos e obrigado por me ouvir falar até agora. Obrigada, Pablo. Podemos passar, então, para as perguntas. Alguém tem alguma questão? Márcia Gutierrez levantou a mão. Ixi, pode falar, Márcia. Professor, primeiramente queria agradecer, né, a sua palestra foi muito boa e o senhor esclareceu bastante também aquele meu questionamento sobre o Carlos Magno. Consegui entender bem melhor agora. E, assim, a minha grande dúvida é que eu também assisti O Homem do Norte, inclusive vou assistir hoje de novo, porque eu gostei bastante do filme, na parte referente aos russos, por exemplo. O filme mostra muito daquele aspecto de que também os eslavos já teriam tido esse contato também com a cultura nórdica, que deu a indicar, por exemplo, tem uma cena que ele encontra, digamos, uma espécie de vidente, e ela tem conhecimentos da cultura nórdica sobre as normas, por exemplo. Isso era encontrado, de certa forma, esse contato, eles já haviam tido esse conhecimento quando eles tinham essas incursões, já era digamos assim, já tinha um certo sincretismo entre as entidades eslavas e escandinavas, perdão. Certo. Antes de eu responder a Márcia, eu estou anotando aqui as perguntas. A gente pode fazer um bloco, professora? Podemos sim. Tá. Alguém mais? Tem o Rafael, tem o Luiz Otávio. Rafael? Eu não sei se vocês me escutam? Alô? Sim, sim, sim.
Então, eu sei que é um pouco difícil definir, né, exatamente nos assentamentos vikings lá nas Ilhas Britânicas, de onde exatamente saíram esses vikings, se da Noruega, Suécia, enfim, vários países. Mas na época do Donegeld ou Doneló, a gente pode fazer mais ou menos uma definição desses reis escandinavos, né, originalmente escandinavos, enfim, no reinado das Ilhas Britânicas. Tem como fazer esse paralelo ou é complicado? E se fizer esse paralelo, a gente consegue ter uma cultura material lá de achados arqueológicos, roupas, acessórios, armas, que a gente pode definir o que era anglo-saxão, o que era, né, dos ingleses naquele momento, ou o que era dos vikings, né, que vieram nessas razias. Obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer aí a aula maravilhosa aí. Explicou muita coisa, adorei. Valeu. Valeu. Acho que podemos fazer mais uma, né? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Oi, vocês estão me ouvindo? Tudo certo. Primeiramente, eu queria dar uma boa tarde para todo mundo. Ótima palestra, professor Pablo. Dar um oi para o professor Sandro Teixeira, que está aqui. E a minha pergunta, eu não sei se vai casar muito bem com a palestra, mas tem a ver com a questão bélica dos nórdicos, né? Eu estava lendo recentemente um livro chamado Man of Terror, do William Short, do Hustwig, e aí ele estava comentando, né, como esses homens travavam as guerras, né? Pelo que você falou, ela realmente era uma questão muito importante e quase essencial deles. Era o jeito como eles faziam até mesmo comércios, como eles conseguiam posses, como eles conseguiam a autoridade deles, né? Eles conseguiam ser contratados para outros serviços. Então a guerra ela é muito presente para os homens do norte, para os nórdicos. Só que nesse livro ele fala que o jeito como eles lutavam é um jeito bestial, barbárico, sabe? Como se voltassem para aquela ideia que o professor John Young fala, né? Das óperas, né? Que tem aquela ideia do viking com chifre super violento. Só que eu queria saber se você pode me dizer se, através das suas interpretações das sagas, né? Quando você foi lendo, se nas passagens de combate que tem lá, você poderia dizer que eles tinham mesmo esse jeito tão bárbaro, sendo que eles chegaram tão longe com essa questão da guerra. Porque se eles fossem bárbaros violentos, que fossem para cima das pessoas como um caminhão, muito dificilmente eles sairiam vivos para poder ter tal fama. Então, eles provavelmente, né, pelo menos é isso que eu percebi, se eles têm essa questão da guerra refinada, tanto que eles têm até a profissão de guerreiros, né? E essa é a minha dúvida. Certo. Bom, eu vou responder aqui na ordem, tá, professora? A gente tem até as 5, né? Então vou tentar ser conciso. Márcia, obrigado pela pergunta. O Homem do Norte, assistam. Se vocês não puderem assistir nos cinemas, porque os preços estão absurdos. Verdade. Como bons vikings, né? A gente pode praticar o curso acadêmico. Então, falo abertamente que pirataria, sim, deve ser praticada por nós. Então, vocês já podem baixar nos sites de torrent. Sim, há uma cultura, há um contato cultural amplíssimo. É isso que é a questão da identidade russa. Quer dizer, se por um lado nós temos manuscritos feitos a partir de Kiev, que tentam costurar de alguma maneira a identidade russa dentro de uma origem escandinava, por uma outra provável origem do nome, ela é fínica, né? Fino-úgrica. Então, o que acontece? Por um lado, eu estou chamando os ruis de remadores, são os suecos. Mas, com o tempo, os ruis vão denominar os homens escandinavos que possuem entrepostos comerciais. Mais à frente, poucos anos depois, ruis vão ser todas as pessoas, e aí independente de etnia,
que habitam esses entrepostos, esses vilarejos e mais tarde cidades. E lá na frente, Rus começa a ser a própria identidade de quem está em Novgorod, de quem está em Kiev, de quem está em todos esses ambientes que estão se tornando grandes centros comerciais. Por que isso é importante? Porque as fontes que nós temos acesso mostram, por um lado, um certo estranhamento, né, entre esses homens que estão aqui, reconhecem esses deuses, falam daqueles deuses e aqueles outros, mas muitos dos estudos que nós fazemos em religiões pré-cristãs ou religião nórdica antiga mostra que havia eu posso chamar assim de um trânsito religioso, né? Eu não sei se sincretismo é bem o termo que a gente vai usar, o hibridismo, mas havia um trânsito, as pessoas não se fechavam dentro de uma religião. Por um outro lado, aquela cena maravilhosa em que você está descrevendo é a Bjork que está atuando ali. Isso mesmo. Você pode perceber que aquela deusa, aquele espírito, né? Na verdade, aquilo ali é uma feiticeira, né? Não saberia o nome daquela feiticeira ali para aquele povo. Ela está fiando. O ato de fiar está muito ligado às Nornas, segundo o filme. Mas o ato de fiar, ela não é circunscrita apenas às populações germânicas. O que nós temos no leste europeu são bordados maravilhosos. São roupas e tapeçarias, né, que eles chamam de embroidered, que são são caríssimos para o mercado da época. A ligação entre fiar, magia e divinação, ela é tão antiga que ela é encontrada, por exemplo, entre os gregos. A questão de você encontrar os destinos nos fios. Então, o que eu poderia dizer a você é que essa é uma conjuntura, na verdade, que existe dentro da própria Escandinávia e seus vizinhos. Ela não é circunscrita apenas a uma cultura germânica. Tá? Eu acho que ali o próprio filme brinca um pouco com isso, com essa questão de você ter não uma identidade muito bem definida, tá, nessa região. Certo? Ah, tá certo. Muito obrigada. Nada. Rafael, a gente tem sim como definir materialmente se essas coisas encontradas elas eram anglo-saxãs, se elas eram escandinavas, mas nem sempre essas definições são claras. Eu teria que levar muito mais tempo aqui para responder essa tua pergunta, porque eu teria que apontar broches, eu teria que te apontar amuletos, eu teria que te apontar armas, eu teria que te apontar roupas. Existe uma definição muito clara. Não é porque são povos que falam línguas do mesmo tronco linguístico que elas também não se estranhavam. Um ponto muito interessante dessas diferenças inclusive nos costumes. Quando os homens saxãos reclamavam que esses malditos vikings estavam roubando todas as mulheres, porque eles costumavam banhar-se e se perfumar. Então vejam, até a questão dos costumes traz uma estranheza. Eu vou usar aqui um termo bem de Carlo Ginzburg, né? O estranhamento. Por um outro lado, muitos produtos, depois que esses primeiros assentamentos são estabelecidos, também começam a fluir para um lado e para o outro. As primeiras alianças vikings em território irlandês ou inglês também faz com que esses produtos comecem a fluir para o norte, e produtos do norte comecem a fluir para o sul. Entende? Então, assim, temos diferenças que são detectáveis dependendo do contexto arqueológico. E aí, só um trabalho realmente mais uma maior atenção para isso, para eu te dar de fato as diferenças. Mas existe. Só que é difícil de detectar e às vezes é claro de detectar. Entende a dificuldade, Rafael? Entendi, sim.
Certo. Então, assim, mas só complementa, tá ligado a essa pergunta? Mas então, de acordo com essas invasões, a primeira e a segunda onda, na verdade teve um monte, né? Todas essas ondas a gente consegue identificar pelos textos da época, se foram noruegueses, dinamarqueses, ou se já teve... Não, esses homens se identificam muitas vezes como dinamarqueses. Não é barato você sair da Escandinávia para invadir a Inglaterra. É muito caro. Então, essas elites estão promovendo também suas identidades. E esses registros ficam na Inglaterra porque esses nomes, de alguma maneira, chegam a nós por causa desses registros, por causa dessas chefias. Sabemos dos nomes desses homens, por exemplo, como Ivar, não é de graça. Né? Não é de graça. É um empreendimento realmente muito caro para a época. Sabemos que é dinamarquês. Esses nomes, Danegeld, Danelau, está associados a isso. Mas as forças desses homens não são compostas apenas por dinamarqueses. Essas forças são conjuntas, são homens vindo de todos os lados. Por exemplo, o Rolo, quando ele estabelece as operações dele no Sena, são pessoas de toda a Escandinávia que estão descendo. E não apenas escandinavas. Às vezes, pessoas também que são pegas de meio, entram no meio do caminho, entendeu? Assim, a dinâmica da coisa é muito grande. Eu espero ter respondido. Entendi, sim. Respondeu sim. Muito obrigado. Beleza. Luiz Otávio, o Hurstwick é aquele grupo que é maravilhoso, porque não são especialistas, mas que trazem grandes contribuições a nós especialistas, né? Porque imagina eu fazer aqui em João Pessoa, na Paraíba, um acampamento viking e cozinhar feito um viking e sair batendo com espadas vikings em outras pessoas para testar se as coisas eram daquele jeito. Quando eu estive na Islândia, eles fizeram oficinas para tentar ver se o aço islandês se comportava de um jeito ou de outro. Quer dizer, são empreendimentos que a gente nunca vai encontrar, digamos assim, dinheiro, financiamento acadêmico para realizar esses experimentos e, no entanto, nós nos beneficiamos muito. O problema do Hurstwick é que falta a questão da crítica documental. Então, eu li outro livro do Hurstwick, que acho que era o Armas e Weapons and Tactics from the Viking Age, enfim. A gente carece de bons manuais sobre guerra viking, exatamente, porque é um tema que atrai muita gente que não é especialista. Eu recomendo o livro do Paddy Griffith, que é o... Vou ficar devendo o nome. O nome do autor é Paddy Griffith. P-A-D-D-Y, Griffith de grifo, em inglês. Mas o que acontece é lutar como um animal, lutar como uma besta. É complicado. É complicado porque se por um lado nós temos Viking Art of War, do Paddy Griffith. As pessoas reclamam, dizendo que ele é um outsider, acadêmico, e, no entanto, o cara é lecturer sênior na Academia Real Militar de Sandhurst. Então, vale muito a pena a leitura. E eu esqueci qual era a tua pergunta. Minha cabeça faz assim. Tá, jeito bestial. Veja, as pessoas que estão sendo saqueadas, as pessoas que vão promover vitórias contra esses homens vão representá-los como seres bestiais. É parte da representação da guerra. Eu dizer que o meu inimigo lutava como bestas feras, e eu os venci. Que por serem bestas feras, saquearam mosteiros. É parte da escrita, da dinâmica da escrita nesse momento. Por um outro lado, existem muitas culturas no mundo que descrevem práticas guerreiras ritualizadas. Acho que no Homem do Norte isso fica bem marcado. É um filme muito, muito corajoso na maneira como representa isso. Mas veja, por exemplo,
que eu trouxe, eu não sei se foi de Flodoardo de Reims, mas a parte sobre o Úrcio, né? Quer dizer, bem antes da Era Viking, as forças, eu não sei agora se eram merovingios ou se carolíngios, estavam lutando contra um homem que tinha o nome de Úrcio, que lutava pelado, com uma arma envolta ao redor, matou geral. Quer dizer, é muito complicado, porque ao mesmo tempo em que as fontes gregas falam muito dessa luta ritualizada, né? Se por um lado eu tenho, de fato, homens que talvez, de maneira ritualística, se comportem como bestas, por um outro lado, eu tenho uma escrita que, de fato, os representam de maneiras bestiais. É o caso? Muito provavelmente não. Claro que a guerra viking, esses vikings que eu trouxe aqui para vocês, é uma guerra de oportunidade, é um conflito de oportunidade. Esses homens estão chegando muito rápido, saqueando o que podem e correm. Eles não estão interessados em batalhar. Mas quando eles passam a ocupar os seus territórios e eles passam a ter apoio de um monarca local, de um nobre local, de uma elite local, eles precisam praticar uma guerra organizada. Eu tinha falado aqui, e aí eu creio que os próximos professores desses módulos, que é o módulo 3, um deles é professor da Escola de Estado Maior, que é o professor Sandro, e a outra, a professora Monice, é especialista em guerra viking. Talvez eles toquem nesse ponto, eu não sei. Mas, apesar de nós não termos soldados profissionais, com o tempo, esses homens passam a ocupar no exterior cargos que são de profissionais. Então, nós estamos falando aqui de homens escandinavos que estão nas guardas varegues, que são guardas profissionais a serviço do exército bizantino. São homens que estão ajudando os bizantinos a defender as costas, o mar, o Mar Negro. Então, assim, são forças profissionais. Os próprios ingleses, os Housecarl, os Huscar lá, são soldados profissionais. São mais guardas, né? É uma comitiva pessoal, mas é profissional, ele recebe para isso. Então, isso mostra que eles estão praticando, sim, uma guerra profissional. Eu tenho que lembrar a vocês, só para finalizar aqui, que uma das grandes revoluções na Era do Ferro, dentro da própria Escandinávia, é quando os homens retornam educados por Roma. Eles vão guerrear a favor de Roma, e quando retornam, eles retornam com uma mentalidade de guerra extremamente ordenada. Com o tempo, na própria Dinamarca, surgem os grandes fortes. Eu estou falando de séculos de diferença, sabe? Tudo bem, mas você tem um aparecimento de fortalezas. A defesa das fortalezas, a invasão de fortalezas, o emprego de tudo isso são empregos de forças muito bem ordenadas. São empregos de forças muito bem organizadas para tudo isso. Tá? Então, falar que esses homens lutam de um jeito bestial é muito complicado. É pertinente dentro de um contexto ritualístico? Muito provavelmente sim. Falar que isso é um contexto geral da prática guerreira, eu discordo. Tá bom, Luiz Otávio? Entendi, obrigado, professor. Professora, me desculpe ter passado aí dos 5 Não tem problema não. Se quiser ficar mais um pouco, tiver pergunta. A gente tem mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Acredito que não. Acho que não. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Ok.